Boa noite, queridos. Confiança 100% no Renatinho ainda. Com a quarta voltamos. O que acharam da atitude do Landim? Estamos cheios de decisões. Tem isso, né? Acho que é. Estamos cheios de decisões. Ainda tem isso, né? Exatamente, meu parceiro Elias Gilnobre. A gente vai comentar desse assunto do Rodolfo Landim, né, Rodrigo Ferreira? Mas ele já coloca aí que tá com confiança 100%, Bigodão. Você tá com confiança 100% ou qual é a confiança de 0 a 100? Eu não tô com a confiança 100%. Eu acho que esses dois jogos vão ditar o rumo. E digo mais, ditar o rumo, inclusive, se Renato Gaúcho vai permanecer ou não no comando do Flamengo. Tô sendo bem sincero, tem gente que não acredita nisso. Mas acho sim que uma eliminação para o Atlético Paranaense... apesar que eu sou confiante, né? Eu fiz 2 apostas, 2 na vitória do Flamengo. Eu sou um trouxa mesmo. Mas assim, tô falando agora sendo o mais imparcial possível. Tem risco sim do Flamengo ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Claro. E tem boas chances pelo momento das equipes do Flamengo também ser derrotado pelo Atlético Mineiro. Como também existe o contrário, tá? O Flamengo vai voltar Bruno Henrique e Gabigol, a gente sabe. Hoje eu tava vendo uma frase, um programa, né? Um trecho lá que cortaram do Maurício Noriega. Né? Eu ia falar Noruega. O Maurício Noriega. Ele disse o seguinte: Flamengo sem Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta não é o melhor time do país e passa a ser um time apenas bom, comum. E eu concordei com ele. Passa a ser um time assim que pode disputar alguma coisa, mas pode ficar no meio da tabela, pode ficar em Libertadores, tá ligado? Não, pode ficar na Libertadores. Hoje, talvez, o Flamengo sem esse trio, o Flamengo estaria numa posição aí do Corinthians. A verdade é essa. Num Corinthians, do Internacional, eu acho que seria essa a briga do Flamengo. E aí, quando tem os 3, o potencial aumenta muito. Quando tem 2, ainda consegue manter, tal. Quando tem 1, as coisas já começam a complicar. E quando falta os 3, fuzil. Né? Então, assim, eu não... Vou ser bem sincero, tô em cima do muro. Para mim, 50-50. Agora, a galera tem que levar a sério. O discurso do Renato, ele inflama muito, irmão. Ele bota um nível de apreensão, até de insatisfação ou de qualquer coisa na torcida que, cara, quem tá lá dentro não vê, não consegue se ligar. Fica um negócio, putz, mano, se eu sou um cara, um dirigente, se eu sou o Marcos Braz, eu falo, cara, você tá vendo que a gente já tá numa fogueira do caramba, as atuações tão ruins, e, cara, quando tu abre a boca, parece que tua boca sai gasolina. Não, sai gasolina pra dentro dessa fogueira, cara. Para! Vem aqui. Tem umas frases aqui que você tá vendo que tá dando irmão. Você acredita nisso? A gente não... É o tal do livre-arbítrio, mano. Se você pensa assim, beleza, eu não vou te convencer do contrário, beleza. Mudar a opinião. Mas, meu irmão, que negócio. A irmã, a namorada do meu irmão é feia pra... Todo mundo sabe que ela é feia pra... Tá ligado? Mas eu vou falar isso? Vou falar nisso, vou ganhar o quê? Você ganha revolta, não é? Então, assim, brother, tem hora que às vezes eu acho que é uma falta de inteligência, até de ser política, né, irmão? Cobista do São Paulo e um salário alto de 600 mil por mês entram em campo e o Ilharão, né, comunica futuro ao Flamengo de acordo com a reportagem que está no site Bola VIP, escrita pelo jornalista Romário Júnior. Aí eu tô vendo a matéria que foi dada hoje, né? Esse boato do Ilharão voltando ao São Paulo. Para quem não sabe, o Ilharão jogou no São Paulo, né? Nas categorias de base, tá? Não sei se ele foi formado no São Paulo. Eu acho que ele foi formado no São Paulo depois que ele foi pro Corinthians. Eu acho que foi isso. Mas, né? Tivemos aí essa notícia de uma possível saída do Ilharão para 2022 ir para o São Paulo. E aí, meu parceiro, no final de semana, o jornalista famosérrimo Jorge Nicola
informou que Rogério Ceni teria indicado aos dirigentes do São Paulo a contratação de Willian Arão, assim como foi noticiado semana passada do Diego Ribas também, né? Mas o Willian Arão, que é titular e ídolo de boa parte da torcida do Flamengo, né? E o jogador deixou de ser esse patinho feio que foi construído até 2019, quando o Jorge Jesus chegou e mudou a história do jogador e junto da torcida do Flamengo, né? No entanto, os torcedores do Flamengo, aparentemente, Rodrigo Ferreira, podem ficar tranquilos. O Arão não tem a menor vontade de sair para o Flamengo nesse momento e a diretoria do Flamengo também garante a permanência do jogador para o futebol paulista. A chance de vendê-lo para o São Paulo é zero, de acordo com o clube carioca. E o tricolor acredita que não está bem financeiramente o suficiente para fazer uma oferta para adquirir o jogador que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Rodrigo Ferreira, duas perguntinhas para você. Como é que você veria, né? Como é que você viu essa notícia de uma possível saída do Arão, que eu acredito que não vai acontecer, né? E qual que é a sua sensação, qual é o seu sentimento sobre o jogador Willian Arão para com esse elenco do Flamengo para 2021, 2022 e até 2023, onde ele tem contrato? É muito importante para você? Há uma mentalidade não só do torcedor, acho que mais do torcedor, né? Acho que mais do torcedor. De que é o seguinte, todos esses jogadores históricos são jogadores históricos, tá? Você você queira ou não, eles são jogadores históricos. Há a mentalidade seguinte, se amanhã esse jogador não servir para ser titular, ele tem que ser negociado. Eu volta e meia, eu vejo o nego pedindo para o Everton Ribeiro ser negociado. Cara, não. Contrata um cara e o Everton Ribeiro passa a ser banco. O Arão, para mim, ele é o melhor primeiro quando ele tá. Tem hora que ele dá uns picos de preguiça. Ele melhorou muito, mas ainda dá, às vezes, de vez em quando, uns picos de preguiça. Falta cobrança para ele. Ele é movido a tapa. Às vezes, mas não é a maioria das vezes, não. Mas eu acho que, tecnicamente, o Arão, o melhor primeiro volante que atua no futebol brasileiro. Tá? Se tivesse uma convocação para a seleção brasileira sem os caras da Europa que fazem essa função, Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães, eu não sei nem quais são os outros. Se tivesse, de fato, o Arão teria que ser convocado e eu diria para você que o Arão até seria titular. O Flamengo tem contrato com a Adidas por 10 anos, né? E esses 10 anos se encerram ano que vem, 2022. Né? Quem se lembra muito bem, o Flamengo fechou com a Adidas na gestão Patrícia Amorim, certo? Em 2012. E agora, 10 anos depois, o contrato está perto do final, né? E o Rodrigo Tostes... É Rodrigo Tostes, cara? Me deu um branco total agora. O Tostes. Eu acho que é Rodrigo Tostes. É Tostes ou Tostes? Tostes, mas é Rodrigo, né? Acho que é Rodrigo, né? Eu também não... acho que é. Mas enfim... ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com e foi questionado sobre essa questão, né? Dos materiais esportivos. Foi 2012, galera. Foi 2012? Ela tá falando que é 13. Não, foi 2012. Fechou em 2012. O primeiro uniforme foi em 2013. Tá? Foi apresentado com bandeira. No Maracanã. Teve até uns famosinhos lá que... Teve a ex-mulher do Pato, né? Eu esqueci o nome. Stephanie Brito. O nome dela é Stephanie Brito. Outra. Ex do Pato? Loira. Tá. A lourinha do Vai Que Cola. Vai Que Cola, isso aí. Tava no Maracanã com a uniforme da Adidas lá. Foi em dezembro de 2012. Muito bem. Aí ele foi questionado sobre essa possibilidade da renovação da Adidas, né? E ele diz que a empresa entende que quando assinou o contrato anterior, o patamar do clube também era outro. Ainda assim, ele revela que foi criado um grupo de estudos para avaliar outras possibilidades, como, por exemplo, a criação de uma marca própria e até um formato híbrido de contrato. Um dos fatores levados aí em conta é se o Flamengo pode abrir mão da receita garantida dos royalties, que, segundo o Tostes, é muito relevante para o orçamento. Bigode, esse assunto me intrigou um pouco, porque, olha só, é exatamente essa mesmo, ó. Fiorella Matheus. Exatamente. Cara, tem a possibilidade da renovação da Adidas, só que aí o Flamengo certamente vai querer jogar o valor lá no teto, porque o patamar do clube é outro. E a gente sabe, né, os defeitos da questão da Adidas em relação ao Flamengo, etc e tal. Dizem que tem proposta da Nike
proposta, ou consulta, ou conversa, né, da Nike, e também de uma terceira marca, que eu esqueci o nome, mas não era Puma, não era dessas mais conhecidas, não. E aí, nessa notícia aí, tem a especulação de uma criação, né, de uma marca própria. Rodrigo, queria muito saber a sua opinião. O que você pensa sobre uma marca própria como fornecedora de material esportivo do Flamengo, meu parceiro? Cara, eu acho que esse é um passo para o futuro. Não só do Flamengo, como de outras equipes. É a Under? Não Under? sei, mano. Não lembro, mas não, Ah, se eu beleza, vou não. procurar aqui, aí eu aviso se eu encontrar. Então, assim, eu acho que esse é o futuro das equipes, tá? Eu sei que tá há muito Você acha tempo, mesmo? né? Eu acho que para algumas equipes sim. Porque tem equipe que tem um potencial o Arthur de venda, mano. Aí que é meu Talvez. medo, cara. Ah, Aí pode que mora falar. meu medo. Eu particularmente, não vejo futuro nenhum de fabricação própria. Zero com o Flamengo. Zero, 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 zero. Por quê? Zero. Igual tá tendo com Fortaleza, com Ceará, né? O América tá praticamente com isso também, que é a fornecedora do América é a Esparta. Eu nunca ouvi falar, mas eu acho que seja só do América também. Aí me falta conhecimento, mas eu nunca ouvi falar. Mas eu acho que é uma baita furada, por quê? A Adidas, se não for a maior, é uma das, né? Junto com a Nike ali Sim, sim. de material esportivo. Ela não dá conta, com esse tanto de loja que o Flamengo tem espalhado pelo Brasil inteiro, com entrega de Mercado Livre, com a próprio site da Adidas que entrega por ela mesma, ela não dá conta de fornecer para a nação rubro-negra o que ela produz. Imagina o Flamengo depender dele mesmo para fabricar essas peças e atender a torcida toda. Eu acho que não tem condição. Eu acho que a estrutura, cara, seria para torcidas menores, sabe? Eu acho que quando a demanda é muito alta, isso fica inviável, na minha opinião. Eu acho que seria você, porra, ter uma marca própria. Eu acho que seria muito legal. Só que para o tamanho do Flamengo, a possibilidade de rolar para todo mundo ter, porra, camisa de goleiro, camisa de treino, camisa 1, camisa 2, não sei o que, eu acho muito difícil, cara. Acho muito difícil mesmo. Dentro da entrevista do Toches, ele garantiu, né, entre aspas, de que o Flamengo vai ter condições, sim, Rodrigo Ferreira, de pagar os 20 milhões de euros que o Manchester quer pelo Andrés Pereira, caso seja, né, confirmada a necessidade e a intenção de contratá-lo em definitivo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Não é um tema para a gente ficar aqui debatendo anos e anos, mas não é meio perigoso você falar na imprensa de que vai ter condição de pagar os 20, quando há uma semana atrás tem uma entrevista do Braz dizendo que é uma proposta que tudo dá para conversar, para diminuir o preço, e aí você meio que pega o Flamengo e sobe a inflação lá, bota lá no alto para qualquer tipo de contratação futura. Tipo, agora os caras têm 20 milhões de euros para pagar no Andrés, vai ter dinheiro para me contratar também. O que você achou dessa declaração do Toches com uma possível compra do Andrés Pereira no futuro, meu parceiro? Primeiro que o jogador ele ainda tem 7 meses, 7 não, Ou 8 meses. mais. Não, 8 meses, mais ou menos uns 8 meses. 8 meses ainda de contrato com o Flamengo até o meio do ano que vem. Ele tem que performar até lá. E performar bem, para estar valendo isso, tá? Não acredito nesses 20 milhões. Eu não pagaria 20 milhões pelo Andréas. A não ser que ele fosse artilheiro do time e o cara é 4. Eu não pagaria. 20 milhões é surreal. É óbvio que os 20 milhões é a multa do cara. 20 milhões é a multa do cara. É óbvio que isso vai ter uma negociação. Putz, eu tenho 12. Ó, eu tenho 9. E é isso, vai ter que chegar dentro. E aí o Manchester vai botar numa balança. Lembrar que uma boa performance do Andréas com a camisa do Flamengo também vai gerar um olhar, né, diferente para outras equipes da Europa que poderiam pagar mais próximo dentro desses 20 milhões. A minha questão tem que performar. Por exemplo, eu até há pouco tempo atrás, 10 meses, não é até o meio do ano que vem? A gente já está chegando no final de outubro, 8 meses. 8 meses. É até o meio do ano que vem. Mas enfim. De repente ele está falando do contrato todo, não sei. Enfim, de repente está falando do contrato todo. Ele quem? De quem você está falando? Desculpa. É o rapaz aqui, ó, o Max Machado. Biancucci. Mas enfim,
Cara, só que tem que performar. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu falava, para mim tem que separar o dinheiro pro Thiago Maia. Hoje, se o contrato do Thiago Maia acaba hoje, Eu não compraria, não. eu não compraria. Eu também não. A não ser que se o Lille botasse lá embaixo. O Lille, ó, putz, cara, eu quero 2 milhões de euros. Aí eu já acho que é uma boa. Agora, pô, não, vou querer os 10 milhões de euros, eu não pago no Thiago Maia. Então, para você ver, a verdade no futebol, a verdade de ontem não é a verdade do hoje ou do amanhã, né? Enfim, eu tentei falar uma frase de impacto. Mas. Pareceu aquele cara do Instagram, tá ligado? Não, mas Água mole, eu dura pedra. quis fazer uma modificação e a verdade de hoje é a mentira do amanhã. Eu quis fazer uma modificação em cima dessa. Entendi. Mas, cara, basicamente eu acho que é isso. Tem que performar primeiro, para a gente começar a pensar em comprar. 20 milhões é um valor absurdo. 20 milhões de euros é para você contratar um protagonista, não do Flamengo, um protagonista dentro do futebol brasileiro. Tá? Então eu ainda não consigo ver isso no Andréas. O Andréas é titular, inquestionável e tudo mais. Mas tem negociação, galera. Não é porque tem 20 ali. Lembrar, a galera fala muito do Pedro, né? O Pedro foi vendido pela multa. Eu acho que a Fiorentina. Eu até pensava assim, pô, a Fiorentina foi uma baita de uma filha da. Mas a Fiorentina tinha outras propostas. Entendeu? Então ela tinha propostas que batiam próximo daquilo ali. E se o Flamengo não fecha, possivelmente eles tinham fechado até de repente até por um valor maior, não sei se foi vendido pela multa, enfim. No final, eu não me lembro muito bem dessa questão. Mas tem que performar. O que foi? O cara vem, joga, se machuca e vocês falam que contariam cara de pau de vocês. Entendi nada, Fernandão. Ô, Fernando, eu entendi sim, Fernando. Me explica. O Flamengo não é caridade. O Flamengo não é uma. O Flamengo não é uma. Tá pagando o salário, né? É emprestado, mas tá O pagando. Flamengo tá pagando o salário dele. E você só. O jogador de futebol não é porque o cara é gente boa ou porque o cara é vítima de alguma coisa. Ou porque O ele é jogador de flamenguista. futebol, ele tem que estar à altura do clube da qual ele joga. O Thiago Maia estava jogando bem pra. Ele se machucou pelo clube. O Flamengo foi lá, renovou o empréstimo por mais um ano. Achei até muito legal da parte do Lille. Muito O Flamengo legal. tá pagando o salário dele. Só que no final, a gente tá falando de 10 milhões. 10 milhões você não contrata alguém porque o cara é flamenguista ou porque o cara se machucou. Ele tem que performar, irmão. É isso. Ninguém vai te pagar o salário porque, putz, é Paulo o nome dele, né? Ninguém vai te pagar um salário. Fernando, Fernando. Pô, o Fernando é gente boa pra sai pra tomar uma cerveja com o Fernando. Mas você tem que performar dentro do seu trabalho para você ganhar o seu salário, entendeu? Então, no caso do Flamengo, é mais ou menos isso. Hoje eu não contrataria. Mas só que o contrato dele, assim como do Andréas, é até o meio do ano. Até lá, se o Thiago Maia resgatar o futebol antes da lesão. Valeu, Fernando. Maravilhoso. Tamo junto, meu parceiro. Então tá perdoado. Ai, caralho, mano. Os inscritos são malucos também, mano. Pariu. Ai. Então tá certo. Cara, bota o óculos, cara. Deixa. Bota o óculos, o ativo corretor. Ai. Cara, alô, Alan Garcia tá no chat aí, fornece o óculos pro amigo Fernando aí. Vamos ao que deu tanto bafafá hoje, né? Que foi a famosa coletiva de imprensa que não aconteceu, né? Os palhaços Cleiton Júnior e Arthur Costa entraram, né, ao vivo na Zona Rubro-Negra, em pleno horário comercial, para cobrir uma coletiva de imprensa que, do nada, depois de 2 horas de atraso, ou mais, né? Agora já não me lembro, 2 horas de atraso, foi cancelada e ninguém sabe o porquê, Rodrigo Ferreira. E aí começaram as especulações, né? Muita gente falando, o pau tá quebrando lá no Flamengo. É o Braz discutindo com o BAP, eu vi essa. Aí o Braz com o Tanuri. Aí o Braz não sei o quê. Bafafá de tudo quanto é lado. E aí o Landim
Aparentemente, de acordo com o Globoesporte.com, o Landim tomou a decisão e exigiu um Flamengo focado em duelo com o Atlético Paranaense e vetou a entrevista de Marcos Braz, de acordo com o Caê Mota, do Grupo Globo. Surpreendido com o anúncio de coletivo enquanto ele estava em uma reunião da Comebol, né, junto com os dirigentes do Palmeiras também, o presidente foi firme ao dar a ordem de cancelamento e diz que não há motivos para falar de algo além da semifinal de terça-feira. Rodrigo Ferreira, você acha que... eu tenho a minha opinião aqui que eu vou passar depois, mas o que você achou dessa situação que o Caê Mota publicou, né? Do Landim ficar sabendo e cancelar essa coletiva de imprensa. Foi, na sua parte, foi uma atitude correta do presidente Rodolfo Landim? Primeiro que há um erro de comunicação. Tanta gente, vice-presidente da pariu, relações externas, comunicação. Você vai olhar o Landim sempre está ao lado do cara torta lá, o Gustavo, tá sempre do lado do BAP e tá sempre do lado de mais gente lá. Ninguém sabia de uma coletiva que já estava marcada. Ontem o Cleiton bateu lá na gente e falou assim, galera, eu vou fazer a coletiva. Ontem. Ninguém no Flamengo sabia e podia ligar. Ô Landim, tá sabendo dessa parada aí? Não, o Landim deve ter só a notificação do YouTube ativada. Tipo assim, ó, começou a transmissão de coletiva de imprensa. Não, e assim, é tão... Porque o cancelamento sai na hora. Na hora. Mas assim, vamos... Imprensa, torcedor... Imprensa, torcedor e não bota nenhuma outra data, não. Quando a gente vê, a gente vai botar outra data. É assim, é a cara do Flamengo atual. Só que vamos recapitular. Existe uma pressão muito grande em cima do Flamengo por conta dos últimos resultados ruins, tá? Há um empate contra o Cuiabá, vamos recapitular aí, Atlético Paranaense 2-2, 0-0 Cuiabá, 2-2 com o Atlético Paranaense e a derrota para o Fluminense, atrelada até algumas outras atuações ruins. Isso é muito potencializado por conta das declarações de Renato Gaúcho. É isso que eu falo sempre. Se alguém vai ali e corta as asas do Renato Gaúcho nas entrevistas, essa crise ou essa pressão que está acontecendo, ela seria menor, tá? Muito menor? Não sei, mas ela seria menor. E aí, há esses resultados ruins, há o distanciamento do Atlético Mineiro em relação ao Flamengo, que já chegou a ser de 9 recentemente, subiu agora novamente para 13. E vai diminuindo as rodadas, ou seja, pode chegar um tempo aí que o Atlético Mineiro pode ser campeão com 5 rodadas de antecedência. Beleza. E isso também é agravado por um empate onde o Flamengo foi muito mal contra o Atlético Paranaense. Existe isso. Posterior a isso, vem essa questão do Pedro. Todo mundo aqui já questionava a preparação física do Flamengo, tá? Inclusive tem aquele post lá do Marcos Braz, onde ele fala o seguinte, o cara questiona e ele fala assim, o cara foi campeão brasileiro em 2009. Aí você vai pegar a carreira do cara, o cara praticamente não foi profissional de nenhuma equipe grande, de 2009 até aqui, né? O cara volta novamente para o clube, por coincidência, quando o Marcos Braz está no comando. Me parece mais uma coisa de amizade do que propriamente uma avaliação profissional. Beleza. E aí já vem essa questão de preparação física, o jogador não volta. Lembra, Rodrigo Caio, né? Pô, Rodrigo Caio não volta, o que tá acontecendo? Rodrigo Caio, que não sei o que lá. E aí o estopim de tudo essa insatisfação conjunta é com a questão da lesão do Pedro, na qual o Renato chega e fala assim, putz, eu botei o Bruno Henrique esticou e parece que os caras não estão se entendendo e essa questão do Pedro é grave. Você colocou um jogador para jogar, um jogador lesionado. O que a torcida vai achar? A torcida tá poupando pro brasileiro, que não sei o quê. No final das contas, são pessoas que estão ali. São profissionais, com uma carreira, com sonhos e o caramba 4, independente de qualquer coisa. E aí, quando você coloca um jogador machucado para jogar, um jogador que vai entrar e você vai lá e faz uma massagem no joelho do jogador, eu começo a... Me vem uma outra imagem, que é a imagem do Denner.
O Denner acusa o departamento médico do Flamengo de colocar... De colocar fim... teve esse caso Augusto agora que estourou também. Mas eu tô lembrando do Denner, que era um jogador promissor. Né? O Denner, se eu não me engano, formava dupla de ataque com o Léo Duarte na base. E era um jogador muito promissor. Exato. Pertencia ao Figueirense. Ele fala, por erros médicos ou por negligência, enfim, qualquer coisa, qual o termo que ele usou, o Flamengo colocou fim à minha carreira. Eu encerrei a carreira. O Denner não é mais jogador de futebol. E aí começa a juntar. Pô, será que se o Pedro entra e tem uma lesão mais grave ainda, não poderia colocar fim à carreira do Pedro? Poderia, irmão. Poderia. O cara vai fazer agora. O cara acabou de fazer um procedimento cirúrgico. Pois bem. Beleza. Falta coragem ao Marco Braz. Falta coragem, falta liderança ao Marcos Braz em momentos de crise, tá? Ele poderia sim dar essa entrevista e eu acho que o Landim, de certa forma, não teria uma desculpa para vetar. A desculpa que o Landim deu agora, eu concordo pra... O Flamengo amanhã joga uma decisão. O Flamengo amanhã pode estar colocando fim a 2 competições, porque o reflexo de uma eliminação contra o Atlético Paranaense vai refletir, a derrota, né, uma eliminação para o Atlético Paranaense pode refletir numa derrota para o Atlético Mineiro, o que colocaria também ao fim, abrindo um ponto, de vez. 16 pontos, colocaria obviamente fim também ao sonho do tricampeonato brasileiro. Eu concordo com o Landim.